Galera, nosso próximo assunto agora são expressões algébricas, tá? Então aqui no livro de vocês, página 96 e 97, fala um pouquinho sobre da origem, né, da importância do cálculo algébrico. E em resumo, o que é a álgebra? A álgebra nada mais é do que a generalização, tá, de algo que é necessário para uma padronização. Vou dar um exemplo. Vocês sabem que para calcular a área de um retângulo é só você multiplicar um lado pelo outro, né? Isso para qualquer retângulo. Então, geralmente a gente coloca uma letra, B vezes H, né, que é base vezes altura. Também tem várias fórmulas, teoremas, que serve não só para uma aplicação, mas para várias aplicações. Então, a gente generaliza, tá? A gente coloca símbolos que representam expressões algébricas. Algébricas vem de álgebra, de letras, né? Então a utilização de letras para representar algo que tem um padrão de resolução. Então aqui, como eu falei, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um quadrado, né? Então o quadrado é 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado. Aqui eu tenho um retângulo, tá vendo? Ó, A vezes B ou B vezes A, ó, a letrinha. Aqui eu tenho outro retângulo, que a forma de resolver é a mesma, y vezes 2x ou 2x vezes y. Então é só uma generalização, tá, pessoal? Aqui vocês não vão fazer conta, não vão fazer nada. Vocês vão transcrever da linguagem matemática para a linguagem português ou vice-versa, como tem aqui esses exemplos aqui, ó. O que significa o quadrado, né? O quadrado significa o expoente 2, né? Então, o quadrado de um número qualquer a gente chama de x. Então, sempre que for um termo desconhecido, né, uma incógnita, são termos que a gente utiliza em matemática. Então, as variáveis, as letras, né, são chamadas de variáveis, as letras são chamadas de incógnita, né, é aquilo que a gente quer descobrir. Então, a gente pode representar através de letras, tá? Então, aqui eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, né? Indica que é o quadrado de um número. Aqui eu tenho o quádruplo de um número e aqui eu tenho a metade de um número, tá certo? Então eu transcrevo, ó, da língua portuguesa, ó, indica a metade de um número. Isso aqui é a nossa linguagem corrente. A forma matemática de se escrever é c sobre 2. Então é um número desconhecido que eu chamei de c dividido por 2, tá? Então aí tem umas atividadezinhas aqui para vocês treinarem de como escrever algebricamente alguns termos. Então, ó, vou mais nessa questão aqui, ó. Da mesma forma, A e B representam dois números reais quaisquer. Temos que, então, A menos B ou B mais A representa a soma de dois números. Então, sempre que eu falar qual a soma de dois números, eu posso usar x mais y, A mais B, ou a diferença entre dois números. Então, eu posso usar x menos y, A menos B, porque diferença remete a uma subtração, tá? Então, sempre, por exemplo, eu quero saber a diferença de idade entre meu pai e eu. Então, o que eu faço? Eu pego a idade do meu pai menos a minha idade, né? Porque, graças a Deus, eu sou mais novo que meu pai. Outro exemplo,
Tá aqui, ó, o produto de dois números. Produto significa vezes. Então, tá vendo? É a linguagem matemática transcrita para simbologia. Então, ó, A vezes B. Então, sempre que você lê o produto entre dois números, você escreve A sobre A vezes B. Ou a divisão de A por B, o quociente entre dois números. Então, seria A dividido por B. E aqui, aí tem na geometria, por exemplo, se eu quero saber o perímetro de uma figura, perímetro de um quadrado, perdão, não de uma figura qualquer, de um quadrado. Então é 4A, tá? A área desse quadrado, lado vezes lado, que é a superfície. Então seria A ao quadrado. Aí vocês fazem essa atividadezinha aqui, beleza? Então aqui estão alguns exemplos de aplicações de expressões algébricas, né? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, vou transcrever essa aqui, ó. Qual a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Então vocês estão vendo a piscina aqui, né? Quando ele fala o perímetro, ele fala o contorno, tá? Ele não está falando a superfície, ele está falando o contorno dessa piscina. Vamos supor que ele vai colocar piso aqui ao redor da piscina. Então, quantos metros lineares ele vai precisar? Então, ele tem dois lados iguais, né? Esse lado que é igual a esse e esse lado que é igual a esse. Então, os lados paralelos, eles são iguais. Então, eu posso chamar um lado de x, o outro de y. Então, eu tenho aqui 2x mais 2y, ou simplesmente sem o ponto, ó, só 2x mais 2y, tá? Então, esse é o exemplo de uma representação. Aí, o outro, qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? Então, eu tenho um retângulo aqui, né? E aqui eu tenho provavelmente um quadrado que eu não li ainda. Então eu tenho aqui essa planificação desse terreno aqui. Então a área total do terreno é igual à soma das áreas da parte 1 e da parte 2. Não estou vendo aqui se está marcado parte 1 e parte 2. Vai. Como a parte 1 é um retângulo, a parte 1 é essa, parte 1 é um retângulo, expressa por A vezes B. Então, essa base vezes a altura. E o 2, que é esse quadrado aqui, ó, é representado por C ao quadrado. Então, a área total aqui seria A vezes B, daqui, aqui. A vezes B, A vezes B, e aqui C vezes C, que é C ao quadrado, tá? Um outro exemplo que eu posso transcrever em uma situação é essa, ó. Presta atenção. Para fazer o carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Qual a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de ida e volta de X quilômetros? Então, presta atenção. Ele vai pagar, ele vai cobrar, né, a parte fixa de R$40 só para iniciar o carreto, mais uma variável. O que é esse X aqui, ó? Você vai montar. Então, qual o valor pago pelo carreto? Então, o P representa o valor pago pelo carreto. É o fixo mais R$ 1,50 por quilômetro. Então, eu chamo cada quilômetro rodado de X. Então, o X aqui é uma variável. Vai depender, por exemplo, se eu fizer um carreto de 20 quilômetros, eu vou pagar 20 quilômetros, vou pagar 1,50 vezes 2 dá 30 mais 40, R$70, tá? Mas aí você substitui para fazer.
Só que nos exemplos que nós vamos fazer, é só exemplos mesmo, tá? Só para usar a generalização. Eu creio que não vai ter cálculo. Cálculo vem depois, que é o valor numérico. Então, algébricas ou literais. Então, nas 3 situações que eu mostrei, as expressões matemáticas nas quais aparecem números e letras, ou somente letras, são chamadas matematicamente de expressões algébricas ou literais. Então, algébricas porque envolve letras literais. Tá vendo? Uma expressão matemática que apresenta números e letras ou somente letras é denominada expressão algébrica ou literal. As letras que normalmente representam números são chamadas de variáveis ou incógnitas, tá? Então aí é isso que vocês vão fazer na página 102, tá? Vocês vão escrever aí quais são as expressões algébricas de cada situação, ou seja, você vai transcrever da língua portuguesa para linguagem matemática. E agora sim, agora vem a brincadeira bacana, que é calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Então eu tenho esse primeiro exemplo aqui, ó. Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas seria 3x, né? Seria o valor das 3 somado x mais x mais x, ou, como que elas vão pagar o mesmo valor, o triplo de x. Supondo que a entrada custe 18 reais, então supondo que esse x do cinema aí seja 18, qual o valor que elas pagarão? Qual o valor numérico? Então vai ser 3 vezes 18. Você substitui. Quando você tem uma letra junto com um número, subentende-se que é uma multiplicação, é triplo de x, 3x. 3 vezes 18, 54. Então elas pagarão 54 reais, as 3 juntas, tá? Supondo que na quarta-feira custe 15 reais, quanto elas pagarão? Então não muda, as 3 pagarão agora, em vez de 18, pagarão 15. Então o valor total daria 45. Então perceba que x é uma variável, depende do valor do ingresso no dia, mas como são sempre as 3, né, as 3 amigas que estão indo no cinema, então o 3 é um valor constante aí, né? É uma constante. E o x é a variável. Então 3 vezes x pode ser 3 vezes 18 ou 3 vezes 15, depende da situação. Na 2, vocês têm aí, ó, que a forma e as medidas de um terreno são representadas na figura. Então, tenho aí esse terreno que não tem um formato de um polígono, na verdade são 2 polígonos. Esse maior aqui é um quadrado e esse menor é um retângulo. Para calcular a área, você multiplica base vezes altura, aqui também base vezes altura, só que A vezes A é A ao quadrado, que é a área de um quadrado, tá certo? Sempre a área de um quadrado vai ser o lado elevado ao quadrado, o valor do lado elevado ao quadrado. E de um retângulo vai ser sempre um lado vezes o outro, tá? Então, o lado do quadrado mede 20. Então, esse lado aqui mede 20. Esse aqui. Então, 20, 20, 20, 20, 20, 20, tá? E as medidas do retângulo são 16 e 12. Então, B, que é a maior medida, é 16, 16 e 12, tá? Então, qual é a área total desse terreno?
Então você vai calcular o valor numérico, você vai substituir. No lugar do A, você vai colocar 20 ao quadrado. E no lugar do B e do C, você também vai substituir por esses valores dados aqui. Então 20 ao quadrado é 20 vezes 20, aqui, que dá 400. 16 vezes 12 é 192, 400 mais 192 é 592. Então a área desse terreno, quando as incógnitas, as variáveis compreenderem esses valores, o A20, o B16 e o C12, a área nesse caso será 592, ok? Bom, e agora vamos para esse último, tá? Que eu não aceito, né? Porque o aluno fala assim, agora eu não entendo nada. Só porque os valores não são números inteiros. Os valores são números decimais. Então eu tenho aqui x mais y vezes x menos y, tá? Onde o x vale 1 e o y vale 0,8. Então a gente vai substituir aqui, ó, no lugar do x você coloca 1,1 e no lugar do y você coloca, o y é negativo, né? O y é negativo, menos 0,8. Então 1,1 menos 0,8. Vamos calcular aqui dentro primeiro. Esse positivo muda o sinal de dentro, então vai ficar 1,1 menos 0,8 vezes, já que menos com menos dá mais, né? Sinal de negativo fora do parênteses muda o sinal de dentro. Então vai ficar mais 0,8. 1,1 menos 0,8 dá 0,3, né? R$1,10 menos 80 centavos dá 30 centavos. Primeiro a gente resolve os parênteses, tá? E R$1,10 mais 80 centavos dá R$1,90. Aí 1,90, 1,9 vezes 0,3. Se vocês quiserem, a gente faz a conta aqui, só para relembrar como é que faz a conta. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Uma casa, duas casas depois da vírgula. Uma, duas. Então dá 0,57. Esse é o valor numérico, tá? Aí agora vocês vão fazer os exercícios da página 106, tá? Então, para essa semana, que começa agora, né? Acho que é dia 29. Não, vai ser postado na segunda-feira, dia 25. Então, para dia 25 até o dia 29, vocês têm esses exercícios aí para fazer, tá bom? Beleza? Esses da página 106, os exercícios da página 102 e os exercícios da página 99, tá? Eu vou colocar aí no roteiro de estudos.